aquele que a gente chama cronologia, de 30 dinastias faraônicas. A primeira dinastia faraônica data-se como 3.500, 3.200 anos antes de Cristo. A última dinastia faraônica data-se como 332 anos antes de Cristo. Isso foi com a vinda de Alexandre o Grande a Egito. 200 quilômetros ao norte daqui, Alexandre o Grande deu suas ordens para fundar Alexandria, que mais tarde prosperou e acabou tendo outra maravilha do mundo antigo. Falava do farol de Alexandria, a biblioteca de Alexandria, com 3/4 de milhão de manuscritos, que uma vez incendiada essa biblioteca se perdeu grande parte da sabedoria arcana do mundo. Aqui nós estamos à altura do século 27 a.C., 2.700 anos antes de Cristo, quarta dinastia faraônica. 3 pirâmides construídas por 3 faraós dessa dinastia, 3 pirâmides construídas sobre um eixo. O eixo começa aqui onde nós estamos, ele vai de nordeste a sul-oeste, para onde nós vamos passar. Cada pirâmide, as 3 pirâmides, construídas com ordem de tamanho e de antiguidade. Significa vá de maior a menor. Aqui estamos ao pé da maior. A maior é a mais antiga. Então, ordem de tamanho e ordem de antiguidade. A maior e a mais antiga. Quéops, onde nós estamos. Kefren, a segunda enquanto dimensões gigantescas, e uns anos mais nova, mais recente. A menorzinha das 3, Messerinos ou Mequerinos, a mais nova das 3. Ok? Cada lado dos 4 lados da base, significa que cada pirâmide tinha uma base quadrada. Cada lado dos 4 lados da base se enfrenta com um ponto dos 4 pontos cardeais. As 3 pirâmides mantêm as mesmas diretrizes. Significa que estão olhando ao mesmo ponto cardeal. Quantos metros tem a base? Eu vou lá. Cada pirâmide forma parte de uma cidade. Parece como fosse uma cidade. Cidade funerária, em termos cidade. Significa a pirâmide, você não acha a pirâmide sozinha, não. A pirâmide, havia um templo funerário ao pé da pirâmide, no alto da colina onde nós estamos. Se prolongava um calçadão de meio quilômetro de extensão. Onde nós estamos, no alto da colina, ao pé da colina, onde nós vamos chegar, onde a esfinge foi talhada, onde faziam templo embalsamatório, onde eles viviam, não viviam aqui, não, onde nós estamos, uma necrópole, significa a cidade dos mortos, onde eles foram sepultados, mas onde eles viviam, eles egípcios, eles faraós, viviam e nesse momento aqui, quando foram sepultados aqui, e nesse momento viviam a 20 quilômetros daqui. Uma cidade chamada Mênfis, uma capital chamada Mênfis. Ainda se visitam suas ruínas, a 20 quilômetros daqui. Viviam dentro do cultivo do Vale do Nilo, onde o sol nasce. Como via o sol morrendo todas as tardes, no deserto, no oeste, onde nós estamos, achavam que suas almas iam namorar no oeste. De aí fizeram aquele que a gente chama Acrópole, cidade dos vivos, onde eles viviam, e foram sepultados nas necrópole, cidade dos mortos, onde via o sol morrendo todas as tardes. Cada pirâmide, como dá para ver aqui, rodeada por aquelas ruínas que dá para ver aí na frente, nós chamamos mastabas. Aqui, cada pirâmide, uma pirâmide aqui, onde nós estamos, tem
centenas de bancos de pedra. Ok? Centenas de bancos de pedra. Nos chamamos mastabas. E nestas mastabas, nestes bancos de pedra, quadrados ou retangulares, foram sepultados nobres, príncipes, sacerdotes, generais, eruditos, matemáticos. Significa o faraó governava, não governava sozinho. O faraó governava rodeado por um séquito, por uma casta de inteligentes, sábios, sacerdotes, generais, escribas, funcionários de alta dignidade. Foram sepultados nestas ruínas que dá para ver. Aquele que a gente chama mastabas. Formas monumentais de sepultamento em forma quadrada ou triangular. Também quando nós vamos de aqui, de ônibus, passando pelas três, vamos ver outras pirâmides pequenininhas, como estas aqui. Dá para ver outras pirâmides pequenas pelos lados. E nestas pirâmides pequenininhas foram sepultadas as rainhas, as esposas, as irmãs, as filhas. Significa o faraó sepultado na pirâmide. Só um faraó. Sem a esposa, sem a filha, sem a irmã, sem ninguém. Os nobres foram sepultados nessas, aquele que nós chamamos mastabas, aqueles bancos quadrados retangulares, e o sexo feminino sepultado, sexo feminino da realeza. Significa a esposa do faraó, filha do faraó, irmã do faraó, foram sepultadas naquelas pirâmides que nós chamamos secundárias, subsidiárias, satélites. Temos umas estatísticas, falam sobre quantos milhões de blocos de pedra. Please, excuse me. Temos estatísticas que falam sobre quantos milhões de blocos de pedra tem uma pirâmide. Primeiro devemos de saber, como a senhora perguntou, quantas são as dimensões. A largura de cada lado, dos 4 lados da base dessa pirâmide, 240 metros. A altura original dessa pirâmide, 147 metros. As pirâmides erguidas, como nós sabemos, sobre uma colina pedregosa, onde nós estamos. Onde foi construída a pirâmide, tiveram que nivelar, aplanar. Significa a colina era de uma certa topografia, certas ondulações. Mas onde as pirâmides foram construídas, eles acabaram nivelando, aplanando a base. Então, originariamente era 147, significa atualmente não é 147. Por quê? Porque as pirâmides originariamente estavam revestidas com uma cobertura externa. Se vocês conseguem olhar aquele primeiro degrau, ao pé da pirâmide, aquele liso de uma cor mais clarinha, isso fazia uma cobertura externa bem lisa. Essa cobertura externa fazia um ápice. O ápice era de 6 fileiras de blocos de pedra, tipo assim. Então era de 147 metros de altura, quando ainda conservava aquela cobertura externa. Dá para ver? Essa que é a cobertura externa. Aquele que nós estamos olhando agora. Esses são os blocos. Ok? Essa cobertura externa era lisa, desse jeito. Ok? Então a pirâmide de 147 metros, atualmente ela é de 138 metros mais ou menos de altura. Depois de haver perdido aquelas 6 fileiras que davam no ápice. Repito, nós temos umas estatísticas recentes que falam sobre quantos milhões de blocos de pedra tinha uma pirâmide. Uma pirâmide maciça, de 240 metros de cada lado dos 4 lados da base, 147 metros de altura, era, segundo se calcula, de 2.300.000 blocos de pedra. O peso médio de um bloco oscila
entre 2 a 3 toneladas. Dá para ver, dá para perceber aí na frente, os blocos das primeiras fileiras são bem maiores. Óbvio, resultava mais fácil subir, cada vez ia subindo, diminuía o volume do bloco utilizado. Por isso eu falo de uma média de 2 a 3 toneladas, um bloco dos 2.300.000 blocos de pedra. A mesma estatística fala, se nós cortamos os 2.300.000 blocos de pedra de 2 a 3 toneladas cada, em cubos de 1 pé de cada lado, pés cúbicos. O pé é de 33 centímetros, 3. Em lugar de 2 a 3 toneladas, apenas cubos de 1 pé de cada lado. E colocamos esses cubos em fila, como você chama, fila indiana, pode recobrir 2/3 do equador terrestre. 2/3 do equador da Terra. Se nós botamos em fila e cortamos em cubos de 1 pé de 1 pé de largura de cada lado, pode recobrir 2/3 do equador da Terra. Quantas pessoas precisava para construir uma pirâmide dessas dimensões? Segundo relatam os primeiros historiadores, Heródoto, por exemplo, viu a Egito 450 anos antes de Cristo. Segundo Heródoto relata, 100.000 pessoas. 100.000 pessoas demoraram 20 anos em construir esta pirâmide. O Nilo, pessoal, corre de sul para norte. Normalmente os rios correm de norte para sul. Mas o Nilo tinha uma grande peculiaridade. Ele corre de sul para norte. De África, onde ele nasce, Ruanda, por onde, Tanzânia, Congo, Quênia, Sudã, tudo e acaba desembocando aqui no Egito, no Mediterrâneo, 200 quilômetros ao norte. Então ele corre de sul para norte. Achando-se o granito. Esse não é granito. Esses blocos são calcários. Tipo essa colina, calcário. Significa que não precisava ir tão longe para procurar a pedra. Mas, achando o granito, que nós vamos ver granito, eles traziam a 1.000 quilômetros daqui, sul. Assuã, 1.000 quilômetros ao sul. Faziam nas balsas de madeira. Carregavam de granito. Esperavam na época da cheia do Nilo, quando o Nilo vinha com uma força tremenda, arrastando-se as balsas, com os blocos. Chega nas balsas, com os correspondentes blocos, ao pé da colina, onde nós vamos chegar, onde a esfinge foi talhada. Faziam um sistema de rampas para subir os blocos, desde o pé da colina ao alto da colina, onde nós estamos. A partir daí, começavam construindo as pirâmides. As pirâmides foram construídas em fileiras. E as rampas, conforme a 5ª fileira ou a 10ª fileira, iam subindo. Chega nessa altura de 147 metros. Foi um momento dos momentos mais prósperos em termos de matemática, em termos de arquitetura, em termos de astronomia, astrologia, como foi uma cultura das mais desenvolvidas, mais milenares do mundo antigo em absoluto. Está fazendo calor, não é? Tá. Eu não quero falar mais que isso. Se tem alguma pergunta, alguma curiosidade rápida, a gente pode. Por quê? Por que eles construíram? Boa pergunta. Quando morria um faraó, antes que nascesse o sol do dia novo, deveria ter outro faraó sentado no trono. Sem o faraó sentado no trono, o sol do dia novo não nasce. O Nilo não enche mais. Os irmãos
se matavam entre eles. O pior, quando o estrangeiro fazia dono do país. Significa, segundo eles, quem vigiava a ordem cósmica era o faraó sentado no trono. Eles faraós, se identificavam com as forças cósmicas. Ele é sol nascente, ele é sol poente. Ele realizava navegação mística pelas águas do Nilo para dizer: sou eu quem traz as águas que engravida na terra de fertilidade. Imagine essas pirâmides quando ainda mantinha aquela cobertura externa lisa. Lisura com uma certa concavidade. O sol nasce, reflete seus raios sobre aquela pirâmide lisa. Em teoria, o faraó sepultado, a propósito, por onde eles sepultavam, pode ver aqueles 4 blocos. Essa que era a entrada original. Mas uma vez sepultado, lacravam, selavam. Significa a entrada ficava oculta, não dava para ver. O cortejo fúnebre embalsamava, mumificava, e naqueles templos que a gente vai ver, templo, eu chamei embalsamatório. O cortejo fúnebre levava para um calçadão de meio quilômetro de extensão, desde o pé da colina ao alto, sepultavam dentro, lacravam, selavam. Quando o sol dava seus reflexos acima da pirâmide, quando ainda mantinha aquela cobertura externa, ele vira astro-rei. Ele, morto, vira astro-rei. Esta pirâmide aqui, Quéops, onde nós estamos, se vocês conseguem olhar aqui, eu quero ficar de frente. Aqui, sim. Por gentileza, todos fiquem para trás. A ideia era essa, eu queria, mas eles vieram para trás. Eu queria que vocês... Mas está bom. Aqui. Se vocês conseguem ver a câmara de sarcófago, onde o faraó foi sepultado aí. Ok? Sai da câmara de sarcófago uns dutos fininhos por aqui. Pode ver? Sim. Dutos por aqui. Aqui. Dutos. Para quando passava ou passasse tal constelação, tal astro, tal Sotis, se penetrava seus raios. Sotis é Sírio, o nome da estrela. Quando se penetrava seus raios pelos dutos, chega à câmara de sarcófago, onde o faraó foi sepultado em seu sarcófago dentro, vira, o faraó morto vira astro-rei. Eles se achavam deuses. O faraó de Moisés, onde nós vamos passar, Monte Moisés, onde ouviu, escutou a Moisés a voz do Senhor, dizendo para ele: tira suas sandálias, porque a terra que pisa é santa, o chão que pisa é sagrado. E ordena o Senhor a Moisés ir ao Egito a guiar o povo de Israel fora do Egito. Um versículo do Alcorão relata esse momento. Quando Moisés chega ao faraó e diz para ele: Deus me ordenou guiar o povo fora do Egito. Um versículo do Alcorão fala, nesse momento, o faraó dizendo a Moisés: quem é? Deus, e quem sou eu? Moisés fala de um senhor, e o faraó responde: e quem sou eu? Não sou eu, o Deus que faz que os rios brotassem suas águas entre meus pés. Ele se achava que as águas do Nilo se brotavam entre seus pés. Estão captando a ideia? Por que faziam esse tipo de monumentos descomunais? Porque faziam estátuas, como a gente vai ver no museu, colossais. Porque faziam templos de umas dimensões gigantescas. Todo ao suntuoso.
ao imponente. Por que será? Porque eles se achavam deuses. E quando erguiam uma obra, não erguiam essa obra com a escala dos homens, mas faziam com a escala dos deuses, querendo impressionar ao povo, como eles realizam. Conseguiram mesmo impressionar o povo milhares de anos, achando-se que eles são deuses e achando que eles perpetuavam uma linhagem, segundo eles, linhagem divina. Não vou falar mais devido ao calor, às ações atmosféricas. Pessoal, estamos aqui ao pé da